Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Estou feliz por mais esta oportunidade e espero que vocês possam entender o que eu desejo passar para os irmãos, amém? Amém, Jesus. Antes dos irmãos assentar, vamos ler Provérbios, capítulo 13, a partir do versículo 6. Amém? A justiça guarda o que é perfeito em seu caminho, mas a maldade derruba o pecador. Há aqueles que se fazem ricos e não têm nada, e há outros que se fazem de pobres e têm grandes riquezas. O resgate da vida do homem são as suas riquezas, mas o pobre não ouve ameaças. A luz dos justos se alegrará, mas a candeia dos ímpios se apagará. Certamente a soberba dará à luz a contenda, mas com os avisados encontra a sabedoria. Amém? Amém, Amém, Jesus. Pode se sentar. Irmãos, a minha palavra hoje é sobre o que o pecado gerou na minha vida, principalmente, e o que gera na vida de todos. Eu nasci no berço evangélico e sempre ia à igreja. E enquanto a gente não entende o que Deus tem na nossa vida, nós vivemos simplesmente simplesmente não, mas nós vivemos pelo o que nossos pais pedem para nós. Porque nós vivemos debaixo das bênçãos que os nossos pais buscam. E vamos vivendo, passando dias após dias. E fiquei durante 24 anos indo na igreja sem entender. E o que isso me causou? Me causou desviar da presença do Senhor. E quando a gente lê a palavra de Deus, a gente olha e percebe que o pecado só leva a gente a perder tudo que nós poderia conquistar com 24 anos de idade, com 15 anos de idade. Nós escutamos a pastora falar que batizou aos 11, eu batizei aos 15 anos de idade. E, tipo assim, pelo que eu vinha fazendo, eu simplesmente batizei. E não entendi o que eu estava fazendo. Não era por falta de conhecimento, porque, graças a Deus, meus pais sempre passaram para os filhos o melhor que eles podiam. O melhor que eles sabem, eles passaram. Como os irmãos sabem, meu pai é pastor e só de ministério ele tem 30 anos. Então, eu fiquei vagando debaixo das bênçãos do meu pai, ao invés de buscar o conhecimento. E com isso, comecei a não ir mais à igreja, começou tudo desandar, perdi a vontade de fazer as coisas, olhando o que as pessoas faziam de maldade. Muitas vezes nós vemos na igreja e simplesmente olhamos o que está à nossa volta, sendo que o que nós devemos mais buscar é Deus. E o pecado é como uma semente que, se você planta, ele cresce. E uma hora isso vai te atrapalhar na sua vida. E eu, por ter nascido no interior, vim parar aqui na Europa. E para mim era o ápice. Aquilo ali eu me achei que não tinha mais nada, que nada daria mais de errado. Só que a Bíblia deixa claro que quando nós andamos com Cristo e andamos na luz, as coisas acontecem, continuam fluindo. Cheguei aqui, a gente sempre olha relato na internet e o povo, nossa, dificuldade, que a imigração demorou não sei quanto tempo. Eu, do mesmo jeito que o coração ficou ansioso da primeira vez que eu vim trazer a mensagem, eu parecia que eu ia morrer na imigração. Chegou, o homem deu bom dia, carimbou e mandou a gente passar. E assim, as coisas, a gente vai vendo o relato das pessoas falando que é difícil, e para mim foi tudo indo. E com isso eu achei que eu era autossuficiente. E quando a gente acha que somos autossuficientes, é aí que o tombo vem. E no filme
Deus não existe, o homem chega numa clínica onde tem uma mulher que é considerada louca e ele fala que ela sempre foi boazinha, sempre buscou a Deus, acredita em Deus e ela está ali, considerada louca. Ele não, ele vive de qualquer maneira, é rico e tal. E a louca respondeu para ele que o diabo deixa a gente pensar assim. Deixa a gente ir caminhando e acreditar que tudo está bem. O problema é quando as portas fecham. Quando o seu último dia chega, o que você fez? O que você vai receber de galardão pelo que você fez durante a sua vida? Tem gente que dura 100 anos. Algumas pessoas duram, ou nem nascem, ou na juventude é levada, por não obedecer à palavra de Deus. Muitas vezes colocamos culpa na sociedade, colocamos culpas nos pais que não ensinam, mas nós já vimos que muitas pessoas conseguiram mudar de vida mesmo tendo uma família complicada, mesmo tendo pessoas em volta que não te leva a Deus, que não te leva a buscar. E com isso, eu conheci muitos lugares. E cada vez mais eu me afundava. Cada vez mais eu me afundava. Voltei ao Brasil e continuei da mesma maneira, achando que eu era autossuficiente. E as coisas, quando tudo parece estar bem, aí Deus dá um aviso. Nós não escutamos. Quando nós não escutamos, fica cada vez pior. E eu disse para Deus, Deus, se o Senhor me levar de volta, e dessa vez com a minha família, vou chegar lá, vou procurar uma igreja, vou continuar buscando. E não foi isso que eu fiz. Já até cheguei a contar aqui para os irmãos, mas não foi isso que eu fiz. Cheguei aqui, continuei caminhando e achei que isso não me levaria a lugar nenhum. Eu estava tudo correndo bem, nenhuma dificuldade. Só que Deus teve, eu vou dizer que Deus teve misericórdia da minha vida. Ele me colocou em uma certa situação aonde era para eu acordar. Porque se eu não tivesse acordado, eu poderia estar por aí, hoje poderia estar em casa, em festa, em qualquer lugar. Mas Deus teve misericórdia da minha vida. Oh, aleluia! Deus teve misericórdia da minha vida e tem da vida de todos nós. Mas essa semana passou e nós estamos aqui na presença do Senhor. E se os irmãos não têm reparado, uma semana para outra tem passado tão rápido. Eu estava aqui filmando, eu estou com o costume de chegar a filmar e dizer que o culto vai iniciar. E eu falei, meu Deus, sexta-feira passada eu fiz a mesma coisa e já estou na sexta-feira de novo. A Bíblia relata que os últimos dias, os tempos serão mais curtos. A semana não demora mais passar. Por mais trabalho que nós temos, por mais dificuldade que enfrentamos, os dias têm sido curtos. E eu entrei, antes de eu entrar nessa prova, Deus deu um sinal. Eu fui a Cines e fui avisado, se você me buscar, tudo continua tranquilo. Aleluia, tudo vai estar bem. E Samuel voltou de lá com essa mensagem, guardou no bolso ou algum canto da casa e não buscou a Deus. E não demorou 50 dias, veio a primeira má notícia. Comecei a entrar em dificuldade, tanto financeira. Aí quando a gente entra em crise financeira, a casa da gente começa a tudo mudar. Não só falta de alimentos, não que faltou alimentos lá em casa. Graças a Deus, Ele sempre me manteve, sempre teve alimento. Mas as coisas não é a mesma. O relacionamento da gente não é o mesmo. Por mais que o nosso dia seja corrido, nós temos pouco tempo no dia para dar atenção aos filhos, mas aí que não damos mais atenção. Quantas vezes entrei no meu quarto em desespero, chorando? Chorava. Porque quando nós percebemos que a falta de Cristo está na nossa vida e nós estamos indo por um caminho que não vai nos gerar frutos,
e que nós vamos deixar as pessoas próximas a nós sofrendo é alarmante. E uns dias antes compramos as passagens e nós vamos pagando, né? Compramos passagem para minha mãe vir e nós vamos pagando. Na primeira parcela não se paga. Segundo mês, a segunda parcela não se paga. Porque a dificuldade foi aumentando. E, como os irmãos também já sabem, Deus enviou um anjo na minha vida. E me resgatou. Aleluia. Há exatamente um ano atrás. Um ano atrás, esse anjo passou pela minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Deus enviou ele no momento que eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Eu lembro exatamente, eu estava na sacada da obra, na varanda da obra, sentado na escada, numa escada. Normalmente a gente, pelo menos, está em pé. Eu estava sentado, o celular na janela e tocando o hino. E eu só escutava música do mundo. Deus com certeza me fez colocar hino. Oh, aleluia. Glória a Deus. Para que esse anjo me percebesse ali. No Egito, nós sabemos que para os hebreus não serem mortos, fizeram marca nas portas, para que o anjo da morte não passe, quando o anjo da morte passasse, não ceifasse a vida deles. E nesse dia, a marca que teve na porta da minha vida, eu acredito que foi esse louvor. E eu sentado, passando massa, ele me perguntou, você é evangélico? Na minha cabeça, com ira, que tudo dava errado, disse sim. E ele me fez um convite para estar na presença do Senhor. E por mais que nós sabemos que nós estamos no fundo do poço, nós pensamos assim, não, mas amanhã vai ser diferente. E nós vamos de novo enrolando, empurrando e deixando de receber as bênçãos de Deus. Cada vez mais que nós vamos empurrando, mais difícil vai ficando. Como eu dizia que não faltou alimento lá em casa, não faltou. Muitas vezes nós temos o dinheiro, aí nós vamos, nossa, o dinheiro não está dando, a gente vai fazer a compra, o dinheiro não está dando, e nós estamos com o dinheiro no bolso. Mas toda semana tinha o dinheiro da compra. Toda semana, por mais difícil estava sendo, combustível e compra tinha. E Deus tendo misericórdia da minha vida e da minha família. Colégio para os meninos não dava certo, ninguém queria matricular eles, e nós achando simplesmente que as pessoas que não querem fazer. E percebemos que não é assim. E eu vim aqui, e desde o dia que eu vim aqui, o primeiro dia, se eu não estou errado, eu saí daqui 00:30, e o culto começava às 18 horas, né? Acho que julho do ano passado o culto começava às 18 às 19 horas, no domingo à noite, era às 18 horas. E nós saímos daqui, era 00:30 por aí. Porque quando nós encontramos o corpo aonde nos faz bem, aonde nós encontramos pessoas alegres, que traz a paz para a nossa vida, nós não queremos sair mais. Aleluia. Ultimamente nós estamos aqui na igreja, aí nós começamos a conversar após o culto, e ninguém quer ir embora, e a conversa vai. Primeiro que o culto parece que não vai ter fim mais. E a gente agradece, traz a bênção apostólica e o culto continua. E não é que a nossa casa, graças a Deus, não é que a nossa casa é ruim, mas que deixar a presença de Deus cada dia mais tem sido difícil. Graças a Deus tem se tornado uma coisa maravilhosa na minha vida. No meu dia de trabalho, eu ando cantando os hinos, aí o rapaz lá disse assim para mim, você está aí profetizando? Eu falei, não, só estou cantando um hino. Aí ele falou assim, e os 5 pães e os 2 peixinhos?
Aí eu perguntei a ele o que tinha os 5 pães e 2 peixinhos. Ele, você acredita? Eu falei, muito. Se eu não acreditasse, eu não teria sido curado. Se eu não acreditasse, hoje você não teria me conhecido, porque talvez não teria a chance de você ter me conhecido. Eu até relatei com alguns irmãos aqui, que ele cantava a música da Ivete Sangalo lá, da Poeira lá, que todo mundo conhece. E eu disse para ele, você sabe o que significa a minha sorte grande foi você cair do céu? Ele, não. Eu falei, você sabe alguém que caiu do céu? Porque Deus não caiu do céu. Aí ele, quem foi que caiu do céu? Eu falei, foi Lúcifer que caiu do céu. E já tem 1 mês e meio que ele não canta mais essa música. Aleluia. Ele canta outras, mas essa ele não cantou mais não. E por mais tímido, muitas vezes, que eu fico, não vou falar os irmãos, porque eu vou falar do irmão Tomás, porque o irmão Tomás não é tímido não. Pode ser a obra que for que ele tiver. Aparecer alguém, ele anuncia. Ele fala, e são exemplos que nós devemos tomar para a nossa vida. E eu estou me encorajando cada dia mais a isso. E a gente fala, e agora todo dia ele chega e fala, e aí Pedro, tá tudo bem? Por causa da pergunta que ele me fez, eu respondi e todo dia ele fica, e aí Pedro, tá tudo bem? Eu, tá maravilhoso. Tem outros que a gente fala, ele fala assim, tá tudo bem? Eu falo, graças a Deus. Ele fala, mas graças ao outro também. Aí eu falo, não, graças ao outro só se for para ti, porque para mim é só um, é o único. Para mim é só graças a Deus. O Espírito Santo tem cuidado da minha vida e da minha família. Glória a Deus. Cada dia mais eu tenho tentado estar mais buscando a Deus. Por mais difícil que seja a nossa caminhada, eu acredito que não podemos deixar de estar aqui na casa do Senhor. Porque eu deixei, tendo nascido no berço evangélico, e sofri muito. Não é que nós não sofremos quando, ou não temos dificuldade quando estamos na casa do Senhor. Mas eu acredito que as dificuldades é só para nós lembrar que existe alguém maior. E Ele é a solução para todos os nossos problemas. Aleluia, Jesus. Como os irmãos já sabem, a minha doença não tinha cura. Já fazem 23, 24 anos que eu nunca mais voltei no médico por causa disso. Tirava sangue 3 vezes a semana. Uma criança de 6 anos de idade entregava o braço à enfermeira, vira para lá para você não puxar o braço. Eu perguntava para ela, você quer que eu tire o sangue? Porque você acostuma. É a questão do pecado, nós vamos praticando o pecado e vamos acostumando a pecar. Esses dias eu vi um irmão, um pregador, dizer que vamos criando o pecado de estimação, porque as coisas vão se tornando tudo normais para nós. Tudo é normal, hoje em dia tudo é normal. Só que isso só traz mal a gente, não é porque eu estou lá no mundo, vou para balada, vou para festa, faço qualquer coisa, que eu tenho dinheiro, carro bom, casa boa, que uma hora o preço não vai ser cobrado. E como eu vi, quando a porta se fechar, quando for seu último dia de vida, o que você tem guardado? E isso martelou na minha cabeça, o que você tem guardado para entregar a Jesus? O que você tem guardado para dizer a Ele que você fez aqui? Porque dizer que pregou, profetizou, Deus vai dizer, apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. O que você tem feito no seu dia a dia para anunciar o amor de Deus na sua vida? Glória a Deus. Graças a Deus, tudo, depois que começamos a ir à igreja, damos o primeiro passo de ir à igreja, as coisas mudam. As coisas alteram. Passamos dificuldade, lutamos dia após dia, encontramos pessoas que não gostam do nosso sorriso, que não gostam da nossa alegria. Eu já vivi muito isso quando eu trabalhei na Coca-Cola. As pessoas tinham raiva minha e do Messias, porque eu e o Messias chegava cantando, brincando, e as pessoas tinham raiva disso. Eu prefiro que a minha alegria incomoda alguém do que eu, com palavrões, com forma errada, que as pessoas ficam com raiva de mim por causa disso.
que nós tenhamos na nossa vida, que nós possa levar as pessoas à alegria, um conhecimento a Deus. Porque mesmo que a pessoa, tipo o rapaz que trabalha comigo, conhece as histórias da Bíblia, porque para eles são simplesmente histórias, lendas, eles consideram como um acontecimento qualquer, uma lenda. Mas para nós sabemos que isso é para fortificar a nossa fé. Nós sabemos que cada coisa é para aumentar a nossa fé. E o pecado é o que nos gera a desilusão no final. O pecado só nos traz tristeza. Não adianta, eu ter um momento de alegria, um instante qualquer. Se nós não ter a nossa vida na presença do Senhor, se nós não ter o Espírito Santo não fazendo visita, mas sendo morada na nossa vida. Aleluia. Pois a visita vem e vai embora. Muitas vezes deixa a nossa casa bagunçada, deixa o local bagunçado e vai embora. Porque nem toda visita é bem-vinda. Mas o Espírito Santo tem que ser bem-vindo na nossa vida. Nós temos que ser luz nessa terra de trevas. Porque por mais que eu tenho 31 anos de instrução, que vai chegar o último dia, que isso tudo aqui vai acabar, que o mundo vai ficar cada dia pior, como o pastor vinha dizendo, que hoje o povo procura tecnologia onde invada um país, tecnologia onde vai unificar tudo. O povo hoje em dia é assim. A tecnologia agora vai ser solicitada para alterar a Bíblia. Imagina como essa Bíblia vai vir. Se já temos algumas versões bem alteradas, imagina o que é a tecnologia, com todas as informações que tem do que acontece na Terra, como essa Bíblia virá. Como estava sendo relatado aqui no culto de domingo, ainda temos a Bíblia, ainda temos as folhas para ver. Não que eu não seja fã do digital, né, pastor? Mas temos a Bíblia. Já ouvi relatos que tem local que cada um tem uma página da Bíblia. Cada membro da igreja, porque se uma pessoa tiver a Bíblia, for pego, é executada, é assassinada. Então normalmente cada um anda com uma página da Bíblia, para que assim fica mais fácil para eles esconder e guardar. Por que nós... Vou falar por que eu que tenho uma Bíblia não tenho praticado? Eu e a missionária Marina ultimamente andamos brincando muito sobre isso. Mas por que nós não temos praticado? Eu não vou falar a pessoa, mas fiquei muito feliz em escutar assim. Eu pratico durante 1 hora. E aí eu pensei, o que eu tenho feito da minha vida? O que eu tenho feito da minha vida? Acordo em cima da hora para ir trabalhar. Muitas vezes venho para a igreja em cima da hora. Muitas vezes mesmo, 99% eu, vou falar de mim, eu tenho deixado Deus para em cima da hora. Quando Ele voltar, não vai ter em cima da hora. O pecado vai te levar para outro lugar. O pecado vai acabar com a sua vida eterna. Você não terá direito de conhecer o céu. Você não terá direito de ver Cristo. Muitas vezes nós falamos assim, vou perguntar para Moisés, para Pedro, para João, como é que foi. E esses dias a gente só vai sobrevivendo. Nesses dias de hoje nós só vamos sobrevivendo. Simplesmente nós vamos sobrevivendo. Nós podemos viver e estamos só sobrevivendo. Por que só estamos sobrevivendo? Eu tenho muitas vezes me castigado. E não é isso que nós devemos fazer. Simplesmente devemos buscar a Cristo. Buscar diminuir o máximo de pecado possível que nós praticamos.
Não é que nós não vamos ficar perfeitos. Porque eu acredito que quando alguém atinge a perfeição, Deus o leva logo para o céu. E também acredito que quando Deus cansa de alguém muito pecador também, Ele também encerra a vida dessa pessoa. Aleluia. Eu quero que Deus encerre a minha vida, eu digo, antes dos meus inimigos. Não para que eles falem assim, ele fez tudo isso. Mas qual a graça terá de pessoas te pisarem? Isso é um pensamento meu, tá, irmão? Não está na Bíblia. Mas qual a graça tem dessas pessoas simplesmente te pisotearem? E elas não perceberam o quanto Deus foi grande na sua vida. Elas têm que notar o que Deus fez na sua vida. As pessoas perguntam, mas o seu pai foi uma pessoa que chegou na cidade aqui, andava para lá e para cá, perguntava de emprego, para um, para outro, e hoje tem casa, tem carro, encosta e continua com a vida tranquila. Eu falei assim, ele busca as coisas a quem pode dar. O único que pode dar as coisas a nós é Jesus Cristo. E por mais difícil que nós já passamos, já teve almoço que meu pai fez angu doce. Porque para chamar a atenção de uma criança tem que ser algo doce. Ele fez angu doce e deu para mim e para o meu irmão. Eu já entendi o que estava acontecendo. E falou assim, isso aqui é para vocês ficar forte. Mas eu que era mais velho, eu já entendia. Não é para ficar forte, que é a única coisa que tinha no armário. Morei em Minas, numa cidade chamada Vila Nova, e aquilo que ganhava no dia, passava num açougue e comprava linguicinha. Era literalmente, você percebe? É igual o povo no deserto. Era a comida pro dia. Eles não tinham que tocar. Quando estocava, estragava. Então quando você está com Deus, nada te falta. Nunca faltou nada na minha casa. Eu não posso dizer assim, eu vivi com os meus pais, fui esse tempo para o mundo, porque na minha casa faltou isso, porque meus pais são ruins. Não. Eu fui para o mundo por erro meu. Por eu esquecer de Cristo. Por eu esquecer que Jesus me curou de uma doença incurável. Não de uma, isso foram duas. Me livrou de vários acidentes de moto. Vários acidentes de moto. E por que eu tenho praticado o pecado? Se Deus tem tido misericórdia com a minha vida. Se Deus coloca pessoas como a pastora Gorete, como o pastor Hélio, como a cooperadora Cristina, como o diácono Tomás, agora eu venho conhecendo o irmão Leonardo, a Tarciana, acelerada igual eu, encontrei alguém. O Hugo, com aquelas escritas que se a pastora jogar tudo no grupo, eu vou ficar copiando para aprender. Porque nós aprendemos com todo mundo, nós não somos a pessoa que conhece tudo. Nós aprendemos um pouco com cada um. E é assim que nós vamos vivendo, é aprendendo um pouco com cada um. Todo mundo aqui peca, mas não é que nós, só porque somos pecadores, temos que viver na prática do pecado. Porque a prática do pecado destruiu a minha vida. Eu falo que eu sempre falo aqui, eu hoje estou vivo ou estou de pé, porque Deus teve misericórdia na minha vida. Glória a Deus. E dou graças a Deus por ter os meus pais sempre intercedendo pela minha vida e da minha casa. A minha vida tinha tudo para eu já aprender. Meu pai é um excelente pregador. Meu pai, fazer igual outro, não é porque é meu pai, mas ele traz uma mensagem que você entende com clareza. Nós dizemos eloquência, ele é bravo igual a pastora mesmo. E isso
sempre me alegrou. E o que eu falo, na minha cabeça, o que fez eu achar que tudo tinha dado errado, foi porque ele, por problemas de saúde, ele precisou se afastar da dirigência da igreja. Aí eu falei, agora não presta, ninguém mais prestou para mim. Só que então eu não estava indo para a igreja por causa de Jesus, eu estava indo por causa do meu pai. Se meu pai fosse alguém todo errado, então eu só vou para a igreja, vou fazer tudo errado que meu pai faz, porque Jesus só está com ele. Isso nós não devemos nunca fazer na nossa vida, colocar a nossa fé em cima de alguém. Eu brinco lá em casa com a Mayara que Deus tem que me levar primeiro. Não pode ser ela não, tem que ser eu. Porque eu não vou aguentar não. É um elogio. Mas tem que ser eu. Porque na minha cabeça, de um ser humano falho, eu não vou suportar, mas eu não sei o que Deus vai determinar no futuro. Mas a gente fica colocando, eu coloquei que era a única pessoa. Ele me ensinou, eu acho que eu tinha 9 anos de idade, perguntou se eu queria aceitar Jesus, porque não é porque é filho de crente que é crente, não é porque meu pai vai à igreja, serve a Deus de coração, participa de tudo que o filho também é. Eu recebi o apelo, eu não lembro a idade certa, mas é por aí, uns 9, 10 anos de idade. E ele fez o apelo para mim no quintal de casa. Conversando ele e meu irmão. E nós não podemos esquecer disso. Eu tive uma pessoa na nossa cidade, graças a Deus, meu pai é conhecido como um grande líder. E por que eu parei? Por que eu deixei de praticar a minha fé? Eu dei a brecha para o pecado e eu depois evoluí o pecado e me perdi durante esse caminho. Eu falo que sou sortudo, conheci muitos lugares. Muito. E um dia a minha prima virou para mim e falou assim, o que adianta você conhecer tudo isso? E na época eu respondi para ela, você pode ficar aí, eu vou continuar conhecendo todos os lugares. Essa soberba também pode ter me levado a cair. Porque ela me falou relativo a estudo. Só que como eu estava na boa fase, eu dei uma má resposta. Alguém me perguntou, você está aí há pouco tempo e por que você está indo a tanto lugar? E eu respondi, o dia que você pagar as minhas contas, você pode dar pitaco na minha vida. É isso que nos derruba. São para nós simples palavras, ou que ninguém tem nada a ver com o que eu faço, que nos derruba. Eu não sei porque estou sendo tão sincero comigo. Mas vamos deixar de achar que tudo que nós falamos é simples. Talvez para essas pessoas que eu respondi assim, não foi simples. Graças a Deus tenho a amizade, o carinho da minha prima da mesma forma. Mas e se eu não tivesse perdido por causa de um vacilo que eu dei? Deus tem cuidado tanto de nós, tem segurado na nossa mão, nos levando aos melhores lugares. Porque nem todo mundo tem esse prazer de estar no continente europeu, nem todo mundo tem essa honra. Não é que tudo aqui é fácil, mas, querendo ou não, estamos num lugar um pouco melhor que o nosso país. Então vamos aproveitar, mas vamos aproveitar na presença do Senhor. Graças a Deus, eu também, mesmo falho e pecador, posso dizer, normalmente o que eu posto nas redes sociais, eu recebo mensagens positivas de retorno. Esses dias já tem um tempo, eu recebi uma menina falou, graças a Deus, eu sempre vim escutando, voltei a você, as mensagens, comecei a ir à igreja, eu e meu esposo, e hoje fazemos parte da igreja, já ceamos. Esses dias, uma
menina que se afastou dos caminhos de Deus, uma igreja que já fiz parte. Ela também mora aqui. Ela falou: Samuel, hoje eu fui à igreja e aceitei Jesus. É a melhor sensação que eu tive. E eu tinha que falar para você, porque você sempre manda a mensagem: não esquece de Deus. Por tudo que você conquiste, não esquece de Deus. E eu fico feliz que, às vezes, falar assim: não esquece de Deus. Eu simplesmente mando, a maioria das pessoas eu mando: não esquece de Deus. E elas vêm e retornam com essa mensagem. Aleluia. E isso é a melhor sensação para nós, quando nós conseguimos falar do amor de Deus. E a Bíblia fala, quando nós não anunciar o amor de Deus, o que Deus pode fazer na nossa vida, o que Ele tem para nós, e se essa pessoa se perder, e nós deixar de ter falado do amor de Cristo para ela, o sangue dela será cobrado das nossas vidas, será cobrado de nós. Eu não quero correr esse risco de ter o sangue de ninguém cobrado. Eu não quero Deus falar assim: você lembra? Eu mandei você falar do amor de Deus para o seu amigo, para aquela pessoa que te perguntou algo da Bíblia e você deixou de explicar. Ficou com vergonha de dizer que Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Por que eu tenho que ter vergonha do meu Pai? Nós somos filho dele. Por que eu tenho que ter vergonha de Deus? Deus é um só. E é Ele que tem misericórdia de nossas vidas. E um ano depois de novamente dizer para Deus que eu ia fazer tudo diferente, que eu não vinha fazendo, eu estou aqui hoje trazendo a minha segunda mensagem. Aleluia. Para mim é uma grande vitória. Glória a Deus. Eu brinquei com a pastora essa semana que eu não quero simplesmente parar, eu não quero, não foi nessas palavras, mas eu cada dia mais eu quero poder falar do amor de Deus. Aleluia. Não só aqui, eu não quero estar aqui querendo se exibir, porque isso eu já fiz, como eu relatei, e deu errado. Eu quero, a pastora esse dia comentou de fazer, meu Deus, fugiu o nome, fazer missão nas praças, fazer culto no ar livre, visitar os lares como ela convidou, e eu não fui, é um erro que eu fiz, não fui, mas temos que fazer isso, nós temos que ir e falar do amor de Deus. Ela falou da dificuldade que a pessoa está enfrentando. Eu presenciei vários cultos nos lares onde Deus curou. Do mesmo caso que a pastora comentou na segunda-feira na oração. Do mesmo caso. Para essa pessoa, no final ainda foi triste para ela. Ela foi curada e fez como eu, esqueceu do amor de Deus. E aí voltou tudo, e muito pior. E foi final para ele. E não é isso que eu quero para a minha vida. Há um ano atrás eu sei aonde eu estava e não sei aonde eu acabaria. Mas agora, se eu continuar buscando, eu tenho que buscar mais. Não é simplesmente olho um versículo ou uma oração de 1 minuto, eu tenho que buscar a Deus cada vez mais, para que o pecado não venha tomar conta da minha vida. Porque se nós deixarmos o pecado tomar conta da nossa vida, nós estaremos terminados. Verdade, Jesus. A nossa vida se encerra ali. Então não deixe que o pecado te destrua. Se errar, peça perdão, mas não permaneça. Peça ao Espírito Santo para fazer morada na sua vida. E eu quero agradecer muito a Deus, novamente, por poder estar aqui falando que o amor dele me regenerou. E daqui a um ano, eu quero que os irmãos nós possamos estar numa atmosfera muito melhor. Que daqui a um ano nós possamos
estar vivendo o algo sobrenatural, que é o nosso tema do ano. Viver o sobrenatural. Viver o sobrenatural. O pastor nas orações vem falando, cada culto nosso tem que ser melhor. E graças a Deus, a pastora, eu e a pastora também, eu e a pastora é 24 horas. Queremos viver muito mais do que isso. Queremos se unir para muito mais do que isso. Então, eu só quero agradecer a Deus por essa oportunidade, a pastora por confiar, de dar essa liberdade para que nós possamos trazer a palavra de Deus e que possamos estar aqui exercitando, para que quando alguém nos questionar na rua, falar o porquê que nós seguimos isso, o porquê que nós damos dízimo, que eu já fui perguntado muitas vezes, o porquê que você acha que vai morar no céu, qual é a certeza que você tem que vai morar no céu? Qual é a resposta que vamos dar se alguém perguntar qual a certeza que eu tenho que eu vou morar no céu? Eu só quero agradecer todos os dias a Deus. Eu quero parar de reclamar. Aleluia. Eu tenho que parar de reclamar, porque Deus tem feito tudo na minha vida. Tudo. Obrigada, Jesus. A Abigail, como a pastora diz, só vai vir em dezembro. Eu, como pai, né? Como pai, acho que já tem tudo, mas a mãe sempre acha alguma coisa. Deus tem abençoado de uma maneira gigantesca. Obrigado aos irmãos pelas orações. Obrigado, pastora, por 2 horas da manhã puxar a minha orelha. Aleluia. Obrigado pelos memes, disfarçados de memes, puxando a minha orelha. Mas o pai, vamos colocar nesse ponto, o pai que ama o filho, não adianta, ele vai cobrar. A pessoa que te ama vai te cobrar. Amém. Glória a Deus. Pastora, muito obrigado. Agradeço a igreja. Amém?